Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai ver aí a diferença entre silábico com valor sonoro e silábico sem valor sonoro. Para esse vídeo em especial, eu gostaria de lembrar que além das minhas especialidades, eu ainda sou autora do livro Neurogênese da Alfabetização, que fala muito sobre as hipóteses de escrita, o que vai me diferenciar de outras pessoas que possam falar do assunto, né? Então é sempre importante você saber qual é o background, né? Ou seja, o que que a pessoa já sabe sobre esse assunto para poder falar sobre. Porque não adianta a gente pegar uma pessoa que não tenha publicações para falar sobre um assunto tão importante, né? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Enquanto eu arrumo os slides, você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que possam se beneficiar da informação, né? Então, olha lá, ó, silábico com valor sonoro, né? Versus silábico sem valor sonoro, que tem essas siglas aí que a gente já vai falar delas. Vou tirar e colocar mais uma vez, só para ter certeza que os slides vão. Vamos começar falando aí de hipóteses de escrita. O silábico vai ser uma das classificações feitas para determinar como o aluno escreve, o que ele pensa sobre a escrita. Então, a gente tem, em uma linha evolutiva, a criança primeiro é pré-silábica em relação à escrita, depois ela é silábica, depois silábico-alfabética e depois alfabética. E nesse vídeo aqui, nós vamos tratar somente do silábico, que pode ser dividido em duas categorias, duas subcategorias, que é o silábico com valor sonoro, que recebe a sigla SCV, e o silábico sem valor sonoro, que recebe a sigla SSV, tá? Dentro do silábico com valor sonoro, nós temos outras classificações, mas eu não vou tratar nesse vídeo. Está lá no meu livro Neurogênese da Alfabetização, né? Então, é uma coisa que eu não vou tratar aqui porque não é o assunto do vídeo, mas quem tem o livro sabe que lá tem as diferenças também. Sobre o valor sonoro, porque é bonito a gente falar, né? Ah, eu tenho um aluno silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro. Mas será que todo mundo sabe o que que seria esse valor sonoro? Por que que recebe esse nome? E também, se você for professor iniciante, não estiver acostumado aí com a sala de alfabetização, provavelmente você vai ter dúvida nessa nomenclatura. Então, é importante explicar para vocês o que que seria um valor sonoro. O valor sonoro, ele vai determinar a hipótese silábica, no caso, né? Dentro aí do que a gente está conversando. Primeiramente, se você tem dúvida no que é um silábico, você pode assistir o nosso vídeo que se chama Entendendo a Hipótese Silábica de Escrita. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Quando a gente termina os vídeos, não aparece uma janelinha com uma sugestão de vídeo? Daí você pode clicar naquela sugestão de vídeo e daí você vai direto para aquele vídeo sugerido. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar na janelinha o vídeo que eu estou mostrando, que eu entendendo a hipótese silábica de escrita. É só você clicar, você vai lá direto, eu vou explicar por meio de uns cartões. Então fica muito mais fácil de entender do que eu alongar nesse vídeo. Porque já foi feito, né, gente? Então vamos lá. Depois que você já entendeu o que é um silábico, você precisa também saber que o silábico vai perceber um som por sílaba, né? Sabe aquela professorinha de antigamente que ela falava assim: olha, vocês vão separar a sílaba e vocês vão ver quantas vezes vocês abrem a boca para falar a palavra. Então, ó, borboleta. O silábico, gente, ele já percebeu que cada vez que você abre a boca sai um som, ou dois, ou três, né? Na verdade, o silábico vai perceber um só. Se eu vou falar caderno, caderno, eu abro três vezes, o silábico acha que tem três letras. Vamos mais uma. Pirulito, pirulito.
Lito. Eu abro a boca 4 vezes. Quantas letras o silábico vai colocar? 4 letras. Porque ele vai atribuir um som por sílaba. Mesmo que pirulito comece com pi, ele vai usar uma letra só. Ou ele vai usar o P, ou ele vai usar o I, se ele tiver valor sonoro, ou ele vai usar uma letra aleatória, se ele não tiver valor sonoro, né? Então, dito isso, você já sabe aí que o silábico ele vai atribuir uma letra por som, independentemente aí da letra que seja. Por exemplo, vamos pegar a palavra cavalo, que vai ser a nossa palavra aqui, guia. Para escrever cavalo, uma das possibilidades do silábico é escrever K, a letra K, que lembra, né, o CA, em som. Para escrever o vá, ele vai escrever o A, por exemplo, e o lo, ele vai escrever o O. Tem outras possibilidades? Tem. Eu vou mostrar no próximo slide. Então, a gente já sabe aí que ele vai colocar um som por cada sílaba. Por que que isso diferencia ele do pré-silábico? Porque o pré-silábico não se atenta à quantidade de letras por som, né? Então, o pré-silábico pode pôr pouquinhas letras ou muitas letras. Então, para escrever, por exemplo, uma palavrinha curta mel, ele pode usar 15 letras ou pode usar 5 letras. Então, ele não vai prestar atenção nessa relação do som. O valor sonoro, que é o assunto desse slide, ele vai dizer respeito à qualidade do som ouvido, que vai diferenciar o silábico com valor do silábico sem valor. Vamos entender melhor. O que seria essa qualidade do som ouvido? A gente pega lá a palavra cavalo, o silábico sem valor sonoro, cuja sigla é SSV, pode ser que ele escreva assim, ó, lo. São letras aleatórias. De novo, você vai pedir para outro silábico sem valor sonoro escrever cavalo. Ele vai escrever lo. Então vejam que ele usou uma letra por som de sílaba, mas ele não tem a qualidade, ou seja, ele não conseguiu corresponder à letra correta. Agora, o silábico com valor, ele vai fazer diferente. Diferente, mas igual. A sigla SCV, silábico com valor. Lo. Então vejam que ele atribuiu uma letra por sílaba, mas ele colocou letras que realmente lembram o som de cada sílaba. Essa é a diferença entre eles. Outra possibilidade de silábico com valor. Lo. Alguns silábicos com valor têm dificuldade de colocar, por exemplo, 2 A seguidos, porque começa a entrar em conflito. Então, eles têm uma tendência de colocar uma consoante no meio, né? Embora alguns ainda não se importem. Mais uma possibilidade, porque tem outras também, né? Lo. Então, a gente tem várias maneiras do silábico escrever. A única coisa que vai classificar ele como silábico é que ele vai colocar uma letra por sílaba. Não tem outra coisa que diferencia. Agora, a prova de fogo, gente. Qual que é a diferença no estímulo, ou seja, na atividade, para um silábico sem valor e um silábico com valor avançado? Eu vou mostrar para vocês uma atividade própria para silábico sem valor sonoro. Nessa atividade aqui, painel das vogais, eu tenho um desenho e 3 vogais em cima, tá? Sempre vai ter 3 vogais, mas nem sempre eu vou utilizar. Ah, não. Eu sempre vou utilizar as 3 vogais ali para poder completar. Eu vou forçar a criança a pensar qual é a posição dessas vogais na palavra, né? Então, que nem boneca, onde ela vai colocar o E, onde ela vai colocar o A, onde ela vai colocar o O. Além disso, para poder finalizar a atividade, ela ainda vai recortar numa folha diferente, né, num anexo,
a palavra e vai colar no lugar depois que ela preencheu. Por quê? Porque quando ela colar a palavra, ela vai poder comparar com o que ela escreveu, para ela mesma se autocorrigir num primeiro momento. Depois o professor corrige também. Mas eu dou a possibilidade da criança pesquisar na palavra se ela fez certo, né? Então, o silábico sem valor, essa atividade é bem legal. Já para o silábico com valor, a gente vai utilizar a atividade painel das vogais, que, se você deve ter percebido, é a mesma atividade. Por quê? Não importa se ele tem valor ou não tem valor sonoro. Eles estão na mesma hipótese. Isso significa que o estímulo é o mesmo. Qual vai ser a diferença? A diferença é que o silábico sem valor, ele vai precisar de mais estímulos de atividades do que o silábico com valor, porque ele está um pouquinho atrás dele na linha evolutiva, né? Então, se o silábico com valor faz 5 atividades para avançar, o silábico sem valor vai fazer 10. E daí isso vai fazer com que a gente tenha aí uma evolução, porque ele vai fazer 5 para se tornar silábico com valor e depois mais 5 para se tornar silábico alfabético. Mais uma atividade para vocês poderem ver. Essa atividade, a sílaba perdida, também é super legal para colocar ali com o silábico, sem valor. Porque ele vai ter que ver ali das sílabas do cantinho qual que encaixa no nome do animal, no caso, né? Que vai ser a mesmíssima atividade do silábico com valor. Então, a gente tem essas duas atividades de exemplo, que elas estão no material da minha loja virtual, Especial Silábico Volume 8. O que acontece? Se você tem interesse, achou bacana a atividade, lá tem outras mais de, não lembro se são 15 ou 19 atividades que tem nesse material, lá na descrição na loja tem. Eu vou deixar embaixo do vídeo o link do material para você poder buscar os detalhes, o preço, a amostra lá na loja, certo? Então, as atividades são iguais, não vai ter diferença se você usa uma ou outra. Por que que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo porque muitas pessoas entram na loja virtual e pedem que elas querem atividades para silábico com valor e para silábico sem valor. E daí eu fico um pouco, não sei explicar, mas assim, eu fico um pouco comovida, porque aquele professor que pede isso, ele não tem o conhecimento necessário para poder entender que o estímulo é o mesmo, e a gente tem que ficar explicando, né, que silábico com valor e silábico sem valor é a mesmo estímulo. E daí dá a impressão até que a gente está querendo forçar uma atividade, sabe? Mas na verdade é a falta de conhecimento mesmo do profissional. Por isso que é importante ele sempre se capacitar, seja como for, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para ficar ainda mais evidente, eu vou explicar para vocês por que que a gente usa as atividades iguais para silábico com valor e silábico sem valor, por meio de uma analogia, tá? Aqui a gente tem um lobo e um cão. Gente, o lobo e o cão, eles são da mesma família animal, tá? O cão, ele tem aí entre 98% e 99% do DNA do lobo. Os dois são carnívoros, os dois usam vocalização, porque eles uivam, e os dois vivem em grupos, matilhas. Mesmo o cão doméstico, ele tem o grupo dele, que é a família humana que vive com ele, né? Então, eles têm uma tendência aí a grupo, eles gostam de estar em grupos. Já o silábico com valor e o silábico sem valor, o que acontece? Os dois precisam ampliar o repertório de letras e sons. Então, eu não vou usar atividades diferentes para eles, eu vou usar atividades iguais, porque os dois são silábicos. Eu não vou ficar oferecendo plantinha para o lobo e para o cachorro, porque os dois comem carne, né? Com exceção aí de escassez, porque na escassez eles conseguem comer plantas, mas eles têm uma preferência por carne. Então, dessa forma, a gente tem
aí uma analogia que explica bem essa questão de usar atividades iguais. Portanto, vamos finalizar. Ambos estão na mesma hipótese de escrita, que se chama silábico. A diferença entre eles é a qualidade do som, por isso que a gente tem o sem valor e o com valor. Não há diferença no estímulo da atividade. Vai ser a mesma atividade, com uma exceção. Se eu percebo que um silábico com valor sonoro, ele só está com dificuldade em determinadas letras, por exemplo, ele confunde o F e o V, ou ele não coloca. Então, eu vou dar atividades de F e V, que é a única exceção à regra. De resto, gente, é tudo igual. Se você quiser saber mais sobre alfabetização, nós temos um material gratuito que se chama O Mapa da Boa Alfabetização. E daí ele vai passar por todas as fases que você alfabetiza a criança. E você deve solicitar esse material com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676. Eu vou deixar no rodapé do vídeo tanto o material que eu mostrei, que é o Silábico volume 8, quanto o telefone da Cirlei, né, o WhatsApp, para você solicitar o mapa gratuito. O material é na loja virtual, a Cirlei não tem acesso, tá? Ela não vende. E o mapa é só com a Cirlei, a pessoa que cuida da loja, que é a Rose, ela não tem o mapa, só a Cirlei tem. São canais diferentes, porque a gente tem na empresa canais diferentes, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidoro.